Vou estar conversando hoje com Arthur Lemos, ele que é sócio fundador da Empreender Dinheiro, um cara que, para mim, é referência tanto na educação, em relação à educação financeira, empreendedorismo e uma das maiores referências para mim em relação à comunicação e persuasão. Inclusive, já fiz curso com ele. Arthur, seja bem-vindo. Um prazer ter aceitado e disponibilizado teu tempo para a gente estar gravando esse podcast. Cara, o prazer é todo meu. Estamos aqui? Nas três. Nas três. Prazer é todo meu. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo. O empreendedorismo mudou a minha vida e eu acredito que a transformação no país, de um ponto de vista inclusive social, ela se dá também através do empreendedorismo. Então, o que eu puder contribuir aqui, para mim, vai ser um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser super proveitoso. Vê só, Arthur, primeira coisa, quando eu te convidei, a gente se encontrou no evento, né, de Strider, e aí eu falei contigo, de cara, Arthur fez, velho, eu topo, vamos embora. Aí eu, beleza, partiu. E aí quando falei contigo no Instagram, super corrida e tal, eu, Arthur, bicho, aí disse assim, o trabalho duro sempre vale a pena. Aí eu disse, não tem tema melhor pra gente conversar sobre do que esse, que tem tudo a ver com empreendedorismo. E essa questão do trabalho duro vale a pena, eu acho que interliga todos os meios do que a gente, independente do que a gente for fazer, né? Cara, é o seguinte... O Steve Jobs, ele que é um cara que é odiado por alguns, ele é amado por outras pessoas, mas inquestionavelmente é alguém que mudou o curso da humanidade e que tem muito resultado. E tem uma entrevista dele, eu não me lembro agora com quem era a entrevista, mas tem uma entrevista dele que ele diz o seguinte: por que é importante ter uma orientação de propósito? Porque se você olha o curso do empreendedor, é algo que tem tanta dor envolvida que não faz sentido, não é racional passar pelos pontos de dor de uma jornada empreendedora. Não é conveniente, é muito mais fácil, ou até mesmo racional, se você tem a opção de não empreender, você não empreender. E por isso que a orientação de propósito, de sentido, de crença no que você faz, ela é tão importante. Porque nessas horas o que te mantém no jogo é isso. E aí o que é que acontece, né? Acredito que toda empresa ela tem um código de cultura. Algumas optam por escrever, outras não. Aqui na Empreender Dinheiro, a gente tem os nossos elos de conexão que fazem com que a gente tenha uma crença muito forte naquilo que a gente entrega e que nos mantém no jogo nestes momentos de muita dificuldade. Que qualquer trajetória, pelo menos sobretudo aqueles que começam do começo, que foi o nosso caso, ela vai ter vários marcos como esses. E o que está conectado também com o trabalho duro vale a pena, né? Isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui, de várias formas diferentes, até que isso virou o lema. No final do ano passado, eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu não tinha nenhuma tatuagem. E aí eu fui surpreendido quando eu cheguei, ficávamos em outro escritório ainda. Quando eu cheguei no escritório, e aí o Vitor Fischer e o Roberto Medeiros, eles me chamaram e falaram o seguinte: Arthur, já tem 10 pessoas confirmadas para fazer a tatuagem da empresa. Pressão. Eu disse, frescura, pô. Eu nunca me vi, minha esposa tem muitas tatuagens, né? E eu sempre brincava com ela, que eu disse assim, bicho, não é meu estilo, nunca vou ter tatuagem e tal, não sei o quê. E aí, disse, bicho, tem que fazer. Aí eu refleti, eu disse assim, bicho, se eu não fizer, eu vou ser um cara até meio covarde. Como é que, porra, o negócio, eu sou o fundador da empresa, tem 10 pessoas, na época a gente tinha 14, 10 vão fazer, eu tenho que fazer. Caramba. E aí foi o foguete, né? Uhum. Então, 11 pessoas tatuaram, depois acho que mais 2, ou seja, quase todo mundo, hoje tem 20 pessoas no time, mas enfim, uma parcela bem relevante do time tatuou. E uma das coisas que o foguete representa é essa ideologia de que trabalho duro vale a pena. Trabalho duro não garante resultado, né? Eu sou um cara que eu acredito que você tem a influência da sorte, da aleatoriedade na jornada do empreendedor, e isso é em certa medida incontrolável. Eu não consigo fazer algo para garantir que eu vou ter uma dose maior de sorte do que você, mas não é porque existe aleatoriedade na jornada que eu não tenho que fazer a minha parte. E a minha parte, o dever de casa, é o trabalho duro, né? Então, assim, a gente tem essa crença muito forte, é uma coisa que nos une. E no final do dia, bicho, eu admiro muito. Por que eu digo que eu sou entusiasta de empreendedorismo e que quando você me convidou,
Eu até não lembrava, né? Mas a gente já tinha se encontrado num evento lá do Empretec. Por que eu disse assim, é um podcast sobre empreendedorismo, eu estou dentro. Foi. Né? Porque eu respeito muito empreendedores e outros entusiastas do empreendedorismo, porque eu entendo que nós contribuímos para transformar o país que nós vivemos, e tudo isso começa na nossa forma de ver aqui na Empreender Dinheiro pelo entendimento de que trabalho duro vale a pena. E aí, para finalizar a resposta, quem topa empreender, topa abdicar de momentos importantes de vida. A minha visão de mundo mudou muito depois que eu fui pai. Então, o Arthurzinho tem 3 anos e meio. Hoje, por exemplo, eu não vou trabalhar à tarde porque eu vou levar ele para o Parque Mágico. Né? Sendo que para que eu possa fazer isso, eu abro mão de muitos momentos com ele. Uhum. E eu só topo fazer isso porque trabalho duro vale a pena. Então, essa é uma forma de ver o mundo empreendedor que a gente adota aqui na Empreender Dinheiro, que para a gente faz sentido. Boa, boa. Eu tenho um projeto que eu comento... O nome do projeto é Subindo de Nível, que é a minha mentoria. E o símbolozinho que eu utilizo é o foguete. Então, tu falou, eu achei massa. O símbolo é o foguete. E realmente é isso. Tá muito ligado à disciplina, né? Você tem que fazer algo que tem que ser feito. Exato. E é o trabalho duro. No livro que eu vou lançar, que é Os Jovens Ambiciosos, tem um capítulo que eu abordo isso, né? Que é o cara disciplinado não é o cara que ele faz o que ele quer fazer. Uhum. Né? Ele faz o que tem que ser feito. Né? E nessa história de fazer o que tem que ser feito, uma parte relevante das vezes eu acabo abrindo mão de fazer coisas prazerosas para fazer coisas que doem no curto prazo. Sendo que isso vale a pena. Vale a pena. E o resultado do empreendedor... É por isso que eu digo, trabalhe com alguma coisa. Se for empreender, faça alguma coisa que você ame. Que você faça com paixão por aquilo, porque vai chegar uma hora que é trabalho. Por mais que você goste, chega uma hora que é trabalho. Se você está trabalhando, você gosta daquilo, então vai valer a pena. Não faz sentido você fazer o que você não gosta. E que a gente não confunda isso, né? Porque eu sou absolutamente obcecado pelo que eu faço. Acho que talvez um nível depois do apaixonado, que em alguns momentos da vida não é nem saudável. Eu sou obcecado. Sendo que é o seguinte, tem vários momentos do meu dia que eu tenho que fazer algo que é chato pra caralho. Então, tô falando aqui mais, não para quem já tem um tempo de estrada, e sim para quem vai começar nessa estrada. O buscar fazer algo que eu gosto muito de fazer e que eu me identifico muito, não significa um trabalho que ele é sempre legal. Uhum. Existem as partes chatas, operacionais pra cacete, que não dá pra delegar e que, porra, eu não gosto tanto de fazer. Mas isso faz parte, vai fazer em qualquer indústria, qualquer serviço, qualquer opção que eu tenha, seja como empreendedor ou não, enfim. Exatamente. E assim, Arthur, me explica um pouco da trajetória, como foi questão de envolver educação financeira, o empreendedorismo, e aí veio também a parte de comunicação. Claro que tudo se liga. Sim. Porém, como surgiu esse caminho, esse entrelace da tua história aí? É interessante porque nos últimos meses a gente vem reposicionando a Empreender Dinheiro. Uhum. Então, a gente, durante 4 anos, sempre tem uma comunicação muito clara para a pessoa física na ponta que quer investir melhor. E aí tínhamos várias soluções para isso. E recentemente a gente vem reposicionando a empresa. E estamos acertando muito a mão, né? E falando cada vez mais para quem quer trabalhar com educação financeira. Então, assim, a pessoa que não existe nenhuma outra empresa no país que tem tantas alternativas para ajudar o consultor e o educador financeiro que quer se profissionalizar e quer viver disso. E a tua pergunta é muito oportuna nesse momento. Porque, como é que, respondendo, né, assim, como é que essa trajetória em empreendedorismo com educação financeira e comunicação no meio, né? Se me perguntassem 4 anos atrás, ou até mesmo 10 anos atrás, eu tenho quase 10 anos de CNPJ, meu primeiro empreendimento tem quase 10 anos, que foi uma empresa anterior a Empreender Dinheiro que eu vendi em 2018. Então, se me perguntassem assim, cara, como é que vai ser Empreender Dinheiro? Você vai ter um curso chamado Oratória Persuasiva? Vocês vão vender para o educador financeiro? Eu jamais imaginaria isso lá atrás. Teve uma vez que eu fui convidado num evento aqui organizado pela Anshan para entrevistar o Guilherme Benchimol, que é o sócio fundador da XP, né? Hoje ele não é mais CEO, mas enfim.
E ele me falou um negócio que fez muito sentido e que conecta muito com essa sua pergunta também. Ele disse assim: Arthur, o modelo de negócios ideal nunca vem de mão beijada. Então, qualquer planejamento é um exercício de futuro. E o futuro, por definição, é impenetrável. Por melhor que seja meu business plan, a única certeza que eu tenho quando eu faço uma projeção, um planejamento, é que aquilo não vai acontecer. Porque eu não sou profeta. Né? Mas isso não nos isenta da responsabilidade de fazer planejamentos. Até porque o planejamento é um exercício direcionado de pensar o negócio. E as grandes ideias, na minha opinião, elas se tratam muito mais dessa dedicação de pensar o negócio do que de uma genialidade. Então, como é que é a trajetória? Eu era um cara que eu não me via como empreendedor. Eu era um cara que... meu sonho de vida era trabalhar na Deloitte. Por algum motivo, eu sempre fui um cara de finanças, sempre gostei do assunto e tal. Eu trabalhava numa consultoria financeira de pequeno porte aqui em Recife, adorava. E tive contato com alguns profissionais que trabalhavam na Deloitte. Eu disse, essa é a empresa dos meus sonhos. Então, botei na cabeça, bicho. Eu disse assim, bicho, eu tenho que trabalhar nessa empresa. Conversei com um cara que era gerente na Deloitte. Disse assim, o que é que o trainee da Deloitte tem que ter? O cara tem que ter inglês, Excel, matemática financeira, tal, não sei o quê, estatística. Então, eu peguei o meu currículo e disse assim, eu preciso que o meu currículo seja um currículo que quando o gerente da Deloitte ou alguém que está no processo seletivo receba, ele diz o seguinte, eu tenho que conversar com esse cara. Eles podem até não me contratar, mas os pré-requisitos estarão lá. Então, assim, eu já gostava muito de matemática financeira, mas eu fui fazer um outro curso para poder ter um carimbo lá, matemática financeira com HB 1200, não sei o quê. Eu estudei em escola americana. Mas eu queria, então fui lá tirar a certificação de Cambridge para não sei o quê. Eu gostava muito de Excel, mas eu fui tirar a certificação de especialista pela Microsoft em Excel e tal. Então peguei o currículo e disse assim, pronto, isso aqui é um candidato para uma posição na Deloitte. Entrei na Deloitte e eu estava extremamente realizado. Quando eu entrei na Deloitte, eu era 20 e pouquinhos anos, bicho, eu tomei uma decisão empreendedora. Disse assim, vou entrar aqui de cabeça. E eu trabalhei como um tanque na Deloitte. Eu lembro que por várias vezes no escritório da Deloitte não tinha... Tinha cortina, mas ficava fechada. Né? Era um escritório assim, fechado. Várias vezes eu chegava lá, eu tomava café da manhã, almoçava e jantava no escritório. E muitas destas vezes, não é porque alguém dizia o seguinte, Arthur, hoje você vai ter que ficar aqui até as 9. Não. Né? É a história do over-delivery. Então, a minha carreira na Deloitte... Também como consequência disso, também como consequência de sorte, talvez estar no momento certo e tal, eu cresci rápido lá dentro, então fui promovido duplamente 2 vezes, virei chefe do meu chefe, fui selecionado para ir para os Estados Unidos trabalhar lá e tal, então muita coisa aconteceu em pouco tempo. Eu estava indo super bem, até que o mosquito lá, que o pessoal chama, né, mordeu a história do empreendedorismo. Foi quando eu li para Rico, Pai Pobre e eu entendi aquele quadrante do fluxo de caixa. Né, que ele coloca lá em evidência 4 formas de você ganhar dinheiro na vida, que elas não são necessariamente excludentes. Ele evidencia quando você é um colaborador de uma estrutura, quando você é autônomo, quando você é dono de uma empresa e quando você é investidor. E aí ele traz prós e contras, não tem certo e errado, eu acredito que não tem certo e errado, mas para mim fez muito sentido aquela história de, bicho, eu preciso seguir por esse caminho aqui, e aí eu fui alimentando aquilo, mas não sabia o que eu queria fazer ainda. Até que, ainda trabalhando na Deloitte, eu fui para uma palestra num circuito chamado Expo Money. Eu tinha feito a reserva de uma palestra para falar de títulos públicos, eu já gostava muito de investimentos. Cheguei no hotel aqui em Recife, vi o horário errado e tinha uma palestra da DSOP Educação Financeira que ia apresentar um modelo de expansão através de franquias para um programa de educação financeira nas escolas. Eu vi aquilo ali e disse assim, é isso aqui, velho. Então, troquei cartão com o cara, comecei a conversar, pedi férias na Deloitte, fiz o Empretec, viajei para São Paulo, peguei a reserva que eu tinha de 16 a 23 anos, toquei em banda, então eu morava com os meus pais, acumulei muita grana e investindo na Bolsa de Valores e tal, e sempre gostei da área. Meus pais disseram o seguinte, bicho, não vá. Minha mãe não quis, porque eu estava indo bem na Deloitte e tal, não sei o que, então para ela não fazia sentido essa decisão. E aí eu disse assim, não tem problema não, eu tenho a grana, R$23 mil, acho que eu tinha 26.500, peguei 23, comprei, paguei a taxa de franquia, conheci a minha sócia, etc. Enfim, encurtando um pouco a história, chegamos a ter 40 mil alunos em escolas públicas e privadas, tendo aulas de educação financeira no ensino fundamental.
né? Tinha um pouco de ensino infantil, um pouco de ensino médio, mas sobretudo no ensino fundamental em Pernambuco. Em 2018 a gente vendeu esse negócio e a Empreender Dinheiro ela foi uma consequência desse negócio. Quando eu ia dar aula para preparar o professor para dar a aula de educação financeira para as crianças, quando eu falava para o adulto, eu comecei a escutar assim, porra, isso aí é fantástico, eu queria que meu irmão, minha esposa, meu marido tivesse acesso a isso também. E aí eu conversei com o Luciano na época, eu disse assim, eu acho que tem um outro negócio aqui. Daí surge a Empreender Dinheiro, e quando a gente vendeu a Adsop, eu dei seguimento a Empreender Dinheiro. Fechando tudo, a história da comunicação, ela foi uma demanda dos alunos. Eu sou formado como palhaço, fiz teatro durante muito tempo e estudei persuasão com o Robert Cialdini, que é o autor do livro Armas da Persuasão, que é o cara no mundo maior referência do mundo no assunto. Então, o nosso jeito de fazer oratória ele é diferente do convencional. A gente une essas 4 escolas, a escola clássica de oratória, o circo, persuasão e o teatro. Então, os nossos alunos dos cursos de investimentos disseram o seguinte, bicho, do caralho o curso, mas vocês não têm um curso de oratória? Como assim oratória, mano? A gente aula sobre investimentos aqui. E aí começaram a provocar muito isso, a gente fez uma turma piloto, sucesso gigantesco, e daí surge o programa Oratória Persuasiva, e que eu só aceitei na nossa prateleira, porque eu entendi que uma oratória mais convincente pode ajudar quase que qualquer profissional a aumentar a sua renda. E aumentar a renda está muito conectado com a educação financeira. Então foi daí que veio a história da oratória. Eu comecei a te acompanhar, inclusive fiz o curso de oratória persuasivo, sou aluno da Empreender Dinheiro. Boa. Mas eu comecei a ir para a oratória quando sou apaixonado por vendas. Meu primeiro emprego, carteira assinada, foi como vendedor em uma loja de sapatos. Sensacional. Então comecei... Baita escola. Exato. E ali você, aprendendo a vender aquilo ali, você pegar a essência, você vende tudo. E aí comecei dentro de vendas, e aí veio uma série de fatores, veio PNL, gatilhos mentais, aí eu subconsciente fui para hipnose, sou hipnólogo, hipnoterapeuta por conta desse looping. Então eu entendo o looping que tu fala, mas eu acredito que tudo tem a ver com a oratória. Estar aqui hoje é oratória, uma boa oratória é o que vai fazer você ir mais rápido a todos os locais. Então, essa linguagem eu acho que faz muita diferença e, claro, adaptada. O teu curso eu vi como um diferencial gigante de outros que eu tinha feito de oratória justamente por conta dessa ligação que tu tem. Tu falasse, Arthur, a respeito dessa mudança que a Empreender Dinheiro vem tendo. E no curso que a gente fez na imersão de Strider, tu falasse sobre equity. Essa mudança que tu tá trazendo para Empreender Dinheiro tá ligado a essa questão do equity também para tá ligado sim. Existem pontos de fragilidade em um negócio, e aqui eu vou falar especificamente de um negócio digital, que é o caso da Empreender Dinheiro, que se eu não tomar cuidado para endereçar, eu posso gerar muito caixa, mas não ter valor de negócio, não ter equity, né? Então é aquela história do... Por que o primo, né? Esse é um papo que a gente teve e que você percebe que até mesmo os grandes players estão tendo essa preocupação hoje, né? O que é o movimento de trazer outros influenciadores? O que é o movimento de lançar a Finclass? É o entendimento de que, por exemplo, ele me falou assim, pô, Arthur, eu gero muito caixa nos lançamentos, mas eu não tenho nenhum valor de equity. Né? Porque eu não posso ficar doente, não posso tirar férias e o negócio para. E o negócio não pode parar. Então, nenhum investidor quer investir em mim, por mais que eu gere muito caixa. E se eu não consigo trazer valor para o negócio em alguma medida, a não ser que esse seja o meu objetivo, e aí talvez eu seja mais um autônomo com uma estrutura do que um empreendedor de fato, se eu não consigo traduzir o valor mais para o negócio do que para a minha imagem, em alguma medida eu estou fracassando enquanto empreendedor. Né? Então, é claro que quando você fala do mundo digital, pessoas se conectam com pessoas e um frontline, ou front face, ou como quiser chamar, com uma imagem muito forte, tende a contribuir para que eu tenha um negócio que gera mais caixa. Então, não é à toa, é muito cansativo ser frontline, só sabe quem é. Né? Então, mas assim, não é à toa que, mesmo sabendo disso, o Érico Rocha está lá até hoje. Né? Por quê? Porque uma imagem forte ela tende a contribuir positivamente para o fluxo de caixa.
Mas aí, se eu entendo isso, eu digo o seguinte, beleza, eu vou jogar esse jogo, porque eu sou bom jogando esse jogo, eu vou ter, pessoas se conectam com pessoas e tudo isso que a gente já sabe, mas eu também tenho que cuidar para que o negócio tenha valor, para que o nível de dependência não seja extremo. Então, a gente vem fazendo uma série de coisas que contribuem para a geração de equity, né? Uma delas é a transferência da autoridade do Arthur para outros personagens, que no nosso caso aqui na Empreender Dinheiro é a Melissa, é a Gisele, agora vem o Valtair, né? E possivelmente nós teremos outros personagens. Então nessa hora você não tem uma dependência exclusiva do Arthur, né? Inclusive a geração de leads que vem de outras pessoas que não o Arthur, né? Notadamente hoje a Melissa e a Gisele, que você vai inclusive fazer um podcast com ela, que ela é cracaça, já é bem relevante, né? Quando a gente olha para o volume de vendas. Então isso é um movimento, mas o principal movimento que a gente vem fazendo no sentido de gerar equity é um investimento no desenvolvimento de tecnologias. Então, por exemplo, quando eu olho e digo o seguinte, qual foi a jornada de compra desse cliente? Esse cliente aqui viu um cliente educador financeiro da Empreender Dinheiro falando da Tech Finance, que é uma plataforma de software para educador financeiro. Esse cliente perguntou para ele, que plataforma é essa? Ele fez, essa é a Tech Finance, é fantástica e tal. Disse, porra, onde é que é? É o pessoal da Empreender Dinheiro. Esse cliente vai lá, fala com a gente, fala, eu quero conhecer essa plataforma. E ele compra a plataforma, ele não sabe quem é Arthur, não tem arrasta para cima envolvido. É pela tecnologia, extremamente escalável. Isso gera equity. Exato. Né? Então, esse é um movimento super importante que a gente está fazendo. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, né? Porque tudo isso tem a ver com equity. Mas por mais que estas movimentações criam mais ou menos equity, no final do dia, o equity parte da geração do fluxo de caixa. Quanto que vale um negócio? Ele vale a expectativa dos fluxos de caixas futuros trazidos a valor presente por uma taxa de desconto que reflete o risco da empresa. Então, não adianta ter tudo isso e não ter caixa. Por que a gente está se reposicionando? E foi muito difícil tomar essa decisão, para mim, enquanto empreendedor. Por quê? Porque a gente estava acertando a mão. Né? A gente saiu do zero, tem uma estrutura com 20 pessoas, lucrativa, mudando a realidade dessas pessoas e muda de escritório, muda de novo de escritório. Então, assim, mudar quando você está perdendo é até conveniente. Porra, se eu estou perdendo, eu não vou continuar perdendo, mas mudar quando você está ganhando o jogo requer mais coragem, requer um nível maior de coragem. E, em alguma medida, o Cortella diz que há uma insatisfação corporativa que tem muito a ver com o empreendedorismo, né? A gente nunca está satisfeito, né? Então você sempre quer... bateu a meta, porra, legal, mas daqui a pouco essa meta já não serve. O Braulio Bessa também fala isso muito bem, né? Assim, sonhar é sempre não estar por inteiro, né? Porque quando você realiza um sonho, você já está pensando no próximo. Nunca está satisfeito. Você nunca está satisfeito. Então, assim, mas mesmo considerando, né, que, porra, estamos muito no começo da jornada e tal, em alguma, assim, dependendo do ponto de vista, a gente vinha acertando a mão e tomamos a decisão de não vamos mais entregar a nossa energia toda para a pessoa física na ponta. Agora a gente vai ajudar as pessoas que querem trabalhar. Existe hoje no Brasil um problema real. O cara que quer trabalhar com educação financeira é apaixonado por esse assunto, mas ele não consegue ganhar dinheiro. E aí, porra, ele acaba se frustrando, ele acaba abandonando a profissão ou fazendo de qualquer jeito, o que é péssimo para a população, porque se tem uma população no mundo que precisa de educação financeira, é a população brasileira, e nós precisamos de educadores financeiros profissionais que precisam estar bem remunerados para poder fazer isso, da melhor forma, em suas melhores versões. Então, a gente reposicionou porque nós entendemos que, porra, dá para ser o maior player do país falando de investimentos para pessoa física? É bem pouco provável. Existem caras muito grandes, tem o Serbas, tem o Primo e tal. Isso é um problema? Não, não é um problema. De forma alguma. Não seria nem é um problema. Agora, é possível a gente ser a referência do Brasil quando o assunto é eu quero trabalhar com educação financeira? Isso é muito tangível. E existe um valor, inclusive que é refletido em equity, em você ser o número 1 da sua indústria. Né? Então a gente entendeu que no curto prazo vai doer, porque falando, por exemplo, de audiência nas redes sociais, tem muita gente que me segue, que conectou comigo ao longo desse tempo para aprender a fazer uma gestão de dinheiro mais eficaz na sua vida pessoal. Então, a nutricionista que conecta comigo, ela não quer aprender a vender educação financeira. Então, no curto prazo, você sofre com engajamento,
Mas a gente entende que, ainda no curto prazo, a gente vai gerar mais fluxo de caixa e que isso vai se refletir em equity também. Então, por isso, o reposicionamento. Isso, tu acredita que mexe no posicionamento digital também, né? Total. Porque você tem uma galera que está focada em aprender a investir, aprender a trabalhar melhor com o dinheiro. E aí muda a visão, porque aí você passa a falar para pessoas que querem ensinar a mesma coisa. E eu acredito que isso tem um mercado imenso. Né? Tem agora essa questão de ir para as escolas, a educação financeira. E eu acredito que vai ter um link muito grande com vocês, né? É inovador. Eu ainda não tinha visto uma escola voltada para ensinar educadores financeiros. Tem mais alguma? Não, existem outras pessoas no Brasil que têm soluções para quem quer trabalhar com educação financeira. Poucas, mas existem. Né? E essa, inclusive, é uma outra dor do empreendedor. O Gary Vee, inclusive, diz que é uma característica de todos os empreendedores. É lógico que quando ele fala todos, né, é uma forma de falar. Mas é a dificuldade de você ter foco. Porque o empreendedor, por definição, é uma máquina de gerar ideias ambulante. Né? Então, aqui, pessoal, assim, eu já virei chacota. Disse assim, não, Arthur, não, outra ideia não, peraí. Né? E você realmente tem que se policiar muito, senão daqui a pouco você quer fazer tanta coisa, você não faz nada bem feito. Né? Então, assim, existem outras, e vão existir cada vez mais, e tem mercado para muito mais. Sim. Agora, do momento que a gente tomou a decisão de que isso aqui, esse passa a ser o nosso posicionamento. A gente deixa de ser uma escola de investimentos e a gente passa a ser uma aceleradora de educadores e consultores financeiros profissionais. Em poucos meses, a gente tem uma quantidade de soluções com uma qualidade e profundidade que, na minha opinião, e eu posso ter todo o viés do mundo, é natural, mas na minha visão de mundo ninguém tem. Né? Nós queremos passar a imagem, estamos conseguindo fazer isso, que nós somos um oásis para o cara que quer trabalhar com educação financeira, independente se ele vai começar ou se ele já está na estrada há muito tempo, como eu estou. Então, assim, tem curso para formar educadores financeiros? Tem alguns e vai ter cada vez mais. Agora, aqui você tem formação, você tem certificação, você tem tecnologia, você tem mentoria e várias outras coisas. E a experiência, né? Que é algo que tu vai estar entregando, sim, que é total. A experiência do que você passou, né? Porque tu ensinou, foi educador financeiro, então essa experiência é muito válida. E a gente volta para o que o Ben Shimol falou. É assustador. Até o nome empreender dinheiro parece fazer mais sentido quando eu falo para o cara que quer trabalhar com isso. Exato. Você vai empreender na área. É assustador, porque quando eu volto os 10 anos... A bagagem que a gente acumulou de ter feito isso, de ter feito palestras para 3 pessoas, para 2.000 pessoas, de ter feito, de ter vendido para a escola, de ter vendido para a empresa, de ter vendido para a pessoa física, de ter vendido recorrência, assinatura, curso, mentoria, de ter tido relação com casa de análise, de ter tido relação com corretora de valores. Toda essa bagagem nos ajuda muito quando eu entro numa mentoria para 50 educadores financeiros, onde não há roteiro e dizer o seguinte... Qual é a sua dor? Como é que eu posso te ajudar? Vende tudo e você tem que ter muito repertório para agregar valor na vida desses caras. Exato. Né? Mas, enfim, a questão do reposicionamento, né? Acho que a lição que trouxe é a importância de você vigiar o foco. Porque existe um tom sexy de falar o seguinte, eu sou empreendedor serial. Saca? Sendo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para as nossas referências. Por exemplo, uma referência para mim é o Jorge Paulo Lima, né? Do 3G Capital, que é talvez o segundo brasileiro mais rico, segundo brasileiro mais rico. E lógico, quando você pega listas de Forbes, etc., normalmente essas pessoas são empreendedoras, é uma característica incomum, né? O Eduardo Saverin, que é um dos fundadores de lá, de uns sócios do Facebook, ele ultrapassou ele agora, mas era até meses atrás o brasileiro mais rico do mundo, e é o cara que é sócio de 200 empresas mega conhecidas. Então, o Jorge Paulo Lima, ele tem muitos negócios, tem muitas empresas. Aí eu olho para isso e falo assim, não, eu vou ter várias empresas. Eu quase já errei nisso, né? No começo da minha trajetória, teve um momento do tempo que eu era sócio de 3 negócios. Um era industrial, outro era prestação de serviço e outro era comércio. E por um pouco de competência, por muito trabalho duro e por muita sorte, eu não quebrei. Porque qualquer um deles... Assim, a sensação que eu tinha é, meu irmão, os negócios estão indo até bem.
mas nenhum deles está performando como poderia se eu estivesse dedicando minha atenção para isso. Então, é a história do vigiar o foco, porque quando o meu negócio não performa como eu gostaria, eu tenho um convite a não. Então, eu vou fazer outro produto, eu vou fazer outra divisão, eu vou abrir outra filial, eu vou ter outra empresa, eu vou ter outra empreitada. Quando, na verdade, se um dos objetivos do empreendedorismo é ter um nível maior de riqueza na minha vida para que eu tenha liberdade de escolhas, eu consigo ficar rico vendendo um produto para um bairro. Verdade. Então, a gente tem que policiar muito isso. Teve até eu acredito que foi o Marcelo Oliveira que comentou sobre. Ele disse, quem quer vários negócios, você tem que entender que você tem que ser muito bom em um, para depois você... exatamente se você for isso. referência em um segmento, aí você consegue diversificar e ir para outros negócios. Mas você acaba sem ser bom em uma única coisa e mediano em várias. Isso daí não é legal. E eu peguei isso para mim porque a gente... Rafael tá aqui, que é meu sócio, a gente começou uma coisa, outra. A gente já teve mais de 10 negócios juntos. Não. E vários deles, todos eles a gente vendeu quando a gente viu que a gente não ia conseguir dar atenção ao principal, que é a R2, e o outro negócio. Hoje a gente se divide. Rafael tá tomando conta de uma startup nossa, mas a gente conseguiu se dividir e, ao mesmo tempo, eu preciso da ajuda dele na empresa, Rafael, tal coisa. E, ao contrário também, Rodrigo, eu tive essa ideia, assim, assado, a gente trabalha as ideias juntos. Porém, cada cabeça em um canto, mas a gente só consegue fazer isso por conta que tem uma sociedade. Se só fosse Rodrigo para tocar tudo, talvez não seria. E foi muito bom, Rodrigo, teu comentário, porque me deu a oportunidade de deixar o exemplo mais escancarado, né? O cuidado que eu me referi quando eu olho para as grandes referências é assim, o Jorge Paulo Lima tem vários negócios, mas ele tem uma estrutura financeira muito diferente da minha, ele tem um grupo de executivos com a bagagem que cada um é 20 vezes a bagagem que eu tenho, e ele consegue ter vários negócios. Eu que estou começando, que sou eu sozinho, às vezes eu e mais uma pessoa, sem tanto recurso assim, é menos adequado. Então tem que ter muito... Eu falo isso, a galera diz, por exemplo, pegando no nicho de educadores financeiros, o Primo Rico, a gente estava até comentando, lançou a FinClass e tal. Então, quer dizer que o negócio agora é recorrência, tem que ter um produto baratinho, R$30 e tal, não sei o que. Calma, caralho. Calma. Você quer ter preço de Netflix, quer ter preço de... Você tem que ter estrutura de Netflix. Então você tem que ter muito cuidado na hora de pegar os outliers e replicar o que eles fazem para você. Porque, por definição, o meu momento e o meu contexto é diferente do momento e do contexto do outlier. Só para a gente começar a encerrar, a gente Maravilha. falou muito da parte empreendedora de Arthur, mas qual o objetivo de Arthur pessoal? Hoje, qual seria o objetivo pessoal de Arthur? E já uma segunda pergunta para... Tu colocasse esses dias na tua rede social, tu colocasse lá, resuma Arthur em uma palavra. E aí muita gente colocou várias palavras resumindo Arthur, mas eu quero saber também de Arthur, um resumo de Arthur em uma palavra e o objetivo pessoal. Legal. É bom esse tipo de pergunta, né? Porque é um negócio que tira muita gente do eixo. Então você está falando de empreendedorismo, de contar histórias e tal, não sei o que, você traz perguntas assim, é algo que não está no dia a dia. Então faz você pensar, é nessa hora que você pega o que há de mais sincero da pessoa, que é a vulnerabilidade. Né? O que é que a gente traz quando estamos numa situação vulnerável? Mas bem, tá bom, o objetivo... ganhasse tempo. Exatamente, isso é uma técnica, inclusive, né? Você tá inteligente. Mas o que eu falei faz sentido, é verdadeiro. Eu gosto de olhar, eu entendo que para um empreendedor o equilíbrio é desequilibrado. Então, essa ideia de que eu vou ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom irmão, um bom profissional, tomar conta da saúde, manter a minha leitura em dia, não sei o que, tudo ao mesmo tempo, como algumas pessoas sugerem, para mim isso é um pouco utópico. Né? Falando especificamente da jornada empreendedora, você precisa lidar com o fato de que o equilíbrio é desequilibrado, ou seja, não se trata de ter um pleno equilíbrio, e sim de agora o meu momento é trabalho, carga, aqui eu vou ser um tanque, e para isso eu vou ter que abdicar de tempo e energia em outras frentes da minha vida. Este desequilíbrio precisa ser alternado.
Então, eventualmente, eu digo o seguinte, não, agora eu preciso respirar e eu vou dar atenção a outra coisa, carga e tal. Então, assim, isso, para mim, funciona melhor na minha gestão de tempo. Dito isso, eu enxergo a minha vida com várias caixinhas diferentes. Então, o objetivo de vida que eu tenho, que é mega relevante para mim, é engravidar novamente e ter uma menina. Então, se vai vir menino ou não, o papai do céu que vai dizer, né? O importante é que venha com saúde, mas isso é uma coisa que eu torço muito para que aconteça e que aconteça tudo bem, né? Então, você tem alguns objetivos de vida diferentes. Do ponto de vista profissional, isso aqui para mim é muito forte, né? Então, o que é que para mim reflete um dos objetivos que eu tenho de vida do ponto de vista profissional? Eu sou obcecado pela ideia de que as pessoas que olharam no meu olho e toparam empreender comigo vão ficar muito ricas. Quando você começa, o convite ele é muito difícil de ser feito. Porque as primeiras pessoas que fizeram parte do time da Empreender Dinheiro, o meu convite era o seguinte: vem trabalhar comigo, essa empresa não é conhecida, o salário é muito baixo, inclusive o banheiro está precisando de uma detetização urgente. Isso é verdade. A única coisa que o empreendedor tem a oferecer para as pessoas, e você precisa de pessoas numa jornada empreendedora no início, é o sonho. Então, a capacidade de olhar no olho e falar o seguinte: nós vamos construir um monstro e você está junto comigo e você vai ser reconhecido por isso. Então, eu sou muito leal às pessoas que olharam, acreditaram, entregaram, empreendem junto comigo. Aqui, ninguém nunca me viu pronunciar a palavra funcionário e eu não tenho nenhum problema com isso, não tem nada de errado nisso. É um conceito. Nós somos uma empresa de empreendedores. Então, um dos meus objetivos é mudar a realidade financeira da família dessas pessoas, né? Então, isso para mim traduz bem. E a segunda pergunta como o que é que uma palavra que defina Arthur Lemos. Arthur Dantas. Eu já falei, lembra? Porra, eu acho que ninguém... Não, algumas pessoas escreveram isso naquele post, mas é bem contraintuitivo. Não é persistência, não sei o que, o pessoal brinca que é um tanque e tal, não sei o que, não é isso. É família, bicho. Pra mim é a base do homem, é a família. E eu também, isso para mim também serve para a empresa. Eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Eu sei que tem algumas pessoas que criticam muito esse conceito de olhar para a empresa como se fosse uma família. Eu já escutei algumas pessoas que eu até admiro criticando isso, dizendo o seguinte: porra, que conversa fiada, isso é historinha, né? Porque você não vai nunca demitir a sua avó. Eu disse, porra, mas vamos filtrar, né, caralho? Do mesmo jeito que eu tenho amigos que eu digo o seguinte: esse aqui é um amigo do caralho pra ir pra farra, esse aqui é um amigo massa pras horas difíceis, esse é um amigo que é um amigo irmão, é diferente. Eu não tenho a expectativa que eu vou chamar a pessoa que tá aqui empreendendo junto comigo a ceia de Natal. Não é sobre isso, né? Mas entender como família, que é o seguinte, velho, na hora que dói, essa pessoa tá junto comigo. Então, eu sou um cara muito família, eu sou um cara muito dedicado à minha família, eu sou fiel à minha esposa, e aqui no trabalho também, isso para mim é um valor muito importante. Então, se eu tivesse que escolher uma palavra, a palavra seria família. Massa. Arthur, eu sempre tento trazer uma pergunta que deixe encabulado mais do que a que eu fiz antes. Vamos lá. Mas para finalizar. E aí, qual seria, se hoje Arthur morresse, qual foi o legado que Arthur deixou hoje no mundo? Pro meu filho eu não sei. Porque sobre legado, pra mim, esse é o cara mais importante do mundo. Né? É o que eu vou deixar pra ele. Como ele fui pai agora há pouco, eu sei o que é isso. Pois é. Tem 10 meses. Pois é. Não, e eu não sei nada. Porque ele tem só 3 anos e meio. Uhum. Então, até os 3 anos e meio você vai mandar uma mensagem e falar o seguinte: mano, vai explodir a cabeça. E é tão brutal o processo que eu tenho certeza que nesse sentido a gente não sabe de nada. Assim, quando ele tiver com 10 anos eu vou olhar pro Arthur, que era pai de um moleque de 3 anos e meio, e eu vou dizer assim: quem é pai que tem um filho mais velho tá olhando pra gente aqui dando risada. Então, assim, como ele tem apenas 3 anos e meio, eu não consigo entender ainda o que é de legado que eu estou deixando para ele.
Porque legado vai muito além de patrimônio, né? Isso. Mas talvez um dos legados que eu tenha deixado para o time, já que o papo é empreendedor, é que trabalho duro vale a pena. E aí a gente volta para o começo do papo. Perfeito, perfeito. Arthur, foi um prazer. Muito obrigado por dispor desse tempo. E em breve vamos marcar outra edição do Papo de Empreendedor para gravar novamente. Muito obrigado. Na hora, meu irmão. Espero que, humildemente aqui, mesmo não sendo... Né, às vezes as pessoas olham o assunto empreendedorismo e dizem o seguinte: eu tenho a aprender apenas com os maiores nomes do país e tudo, né? Então, mesmo estando no início da jornada, eu espero ter contribuído para a sua audiência e conte sempre comigo. Tenho certeza que contribuiu muito. Como eu disse, para mim é uma referência tanto na educação financeira como no empreendedorismo, como na comunicação, vocês puderam ver, né? Então, Arthur, um brinde, que esse foi mais um Papo de Empreendedor. Valeu, meu irmão.